Uma vacina pode levar até 10 anos para ser desenvolvida, mas a pandemia do novo coronavírus impôs um novo ritmo às pesquisas e produção do imunizante contra a Covid-19. Hoje, no Sala de Convidados, você vai conhecer as fases de produção e saber quais são os estudos mais promissores para a disponibilização da vacina contra o novo coronavírus no Sistema Único de Saúde. O Sala de Convidados está começando. Então, basicamente, o que a gente tem tentado fazer é andar no passo que a pandemia exige. Funciona como um grande funil, onde a parte mais aberta desse funil, né, está a área da descoberta. Testando um grande número de pessoas, você também vai ter uma análise maior de segurança. A Fiocruz vai exercer um papel fundamental no acesso dos brasileiros a essa vacina. Rosane, Edilene, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, mesmo que virtualmente. A participação de vocês é muito importante. Muito obrigada. Rosane, eu começo com você. Eu acho que a gente tem uma série de dúvidas aí sobre esse momento que a gente está vivendo da produção das vacinas. Em condições normais, como é que se dá esse processo de produção de uma vacina? Eu cito 10 anos, né, mas a gente sabe que também outras vacinas foram produzidas de forma mais rápida, mais longa. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, por estar aqui. Essa pergunta é uma pergunta que a gente pode responder, ter várias respostas, porque uma vacina, em média, ela leva realmente 10 anos para ficar pronta. Mas nós temos exemplos de vacinas que ficaram prontas em menos tempo, por exemplo, uma vacina de cachumba que ficou pronta em 4 anos, e outras que levam até mais tempo para ficarem prontas, né? Isso depende muito das fases da própria doença, né? Da própria doença que você está pesquisando e das fases em que você tem os estudos clínicos em pessoas. Dilene, você é historiadora da Casa de Oswaldo Cruz. Rosane é de Biomanguinhos, aqui na Fiocruz, e está envolvida aí com a produção dessas vacinas. Eu queria trazer com você, não é a primeira vez na história da saúde pública em que a gente tem uma ansiedade em torno da produção de uma vacina, né? Os imunizantes são muito importantes no combate às doenças e também a consolidação da saúde pública. Você compararia esse momento que a gente está vivendo de pandemia com outro momento histórico pelo qual nós já passamos? Mas não necessariamente em relação à existência de uma vacina, né? A gente já teve outras pandemias, mas pandemias essas que na época não se chegou a uma vacina. Mas a gente tem, sim, historicamente, essa questão da vacina em relação a determinadas doenças, né? Em relação à poliomielite, por exemplo, que é uma doença que, na verdade, 1% a 2% das crianças, né, que são infectadas pelo vírus da polio que desenvolve sequela, mas que desenvolva sequela já cria um impacto muito grande, né? Porque desde criança ele está com a sequela e ele vai levar essa sequela para o resto da vida. Então, assim, a expectativa em relação à vacina contra a poliomielite foi bastante grande. Ela demorou um tempo, como a Rosane falou, né? Pode ser de 4 a 10 anos, mas, em suma, se teve pesquisas em áreas próximas, né, a uma vacina, que foram desenvolvidas e facilitou chegar a uma vacina, e principalmente a gente teve um presidente dos Estados Unidos que teve pólio, né, e que tinha sequela de pólio, que também investiu muito em relação a isso. Não é por um acaso que as 2 vacinas contra a poliomielite foram descobertas nos Estados Unidos mesmo. Uma por Jonas Salk, que foi a primeira, que é a vacina contra a polio injetável, né, de vírus inativado, mas a seguir, 2 anos depois, o Sabin já descobriu a outra vacina, a segunda vacina contra a polio, que é uma vacina oral, são 2 gotinhas na boca das crianças, de vírus inativado, né? Quer dizer, então, essa questão também
da descoberta de uma vacina, da produção de uma vacina, depende do que aquela doença causa, impacta a sociedade, né? Com certeza. Do interesse do governo em desenvolver, investir nesse processo, né? E de pesquisas no entorno da produção de uma vacina, entendeu? Então, ela vai levar mais ou menos tempo no conhecimento científico sobre a doença ou sobre o vírus ou a bactéria que está causando aquela doença, porque só a partir disso é que pode se chegar a uma vacina. É muito interessante essa sua fala, porque a gente até dá um certo conforto, né? A gente vê que em outros momentos a gente teve essa angústia e com doenças que também causaram muitos problemas individuais e coletivos. E a gente teve a produção de uma matéria, de uma reportagem, eu quero trazer para a gente envolver a temática na nossa conversa aqui, da descoberta de um vírus, a vacina que chega aos postos de saúde em todo o Brasil. Como é que se dá o processo de produção de uma vacina? Criar uma vacina do zero. A tarefa é difícil e tem doses de ansiedade e esperança. As vacinas estimulam o sistema imunológico para que ele possa produzir anticorpos. É como se ela ensinasse o nosso corpo a se proteger de um vírus ou uma bactéria que causa uma doença. Aqui no Brasil, desde pequeno, a gente está acostumado a tomar vacinas. Quem nunca chorou antes mesmo de ser vacinado ou escutou aquela história? Não vai doer nada. Pois é, mas a gente que só entra na fila de vacinação, às vezes nem imagina como é difícil desenvolver aquela vacina. Para vocês terem uma ideia, a vacina da cachumba, por exemplo, foi uma das mais rápidas desenvolvidas até hoje. Isso demorou 4 anos. Etapas, fases, processos. Antes de dar qualquer passo, o desenvolvimento de uma vacina começa com o estudo do vírus ou da bactéria. É preciso entender como o nosso organismo reage. Funciona como um grande funil, né? Onde a parte mais aberta desse funil, né, está a área da descoberta. E ali várias ideias são tentadas, vamos dizer assim. Então, nessa área da pesquisa mais básica, ou na área da descoberta, há um grande número de iniciativas, vamos chamar assim, buscando identificar algum antígeno, né, alguma parte ou subunidade, ou que nós chamamos que vai funcionar como um antígeno, né? E aquilo ali, quando se descobre aquilo ali, você vai testar aquilo ali para provar o conceito se aquele antígeno é imunogênico, que eu quero dizer aqui, ele é capaz de desenvolver anticorpos, provocar o desenvolvimento de anticorpos no vacinado. Na fase pré-clínica, são realizados testes em animais, como ratos e camundongos. Se o animal, comparando um não vacinado com um vacinado, se o animal vacinado mostrar que ele ficou protegido ou produziu anticorpos, é um sinal positivo para você seguir. E esse é só o começo do desenvolvimento de uma vacina. A gente tem que lembrar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, precisa aprovar o início dos estudos clínicos e o registro das vacinas. Os testes clínicos são feitos em seres humanos. Essa etapa é dividida em 3 fases. Primeiro, em um pequeno grupo de voluntários saudáveis, no qual se avalia a segurança. Participam dessa fase entre 20 e 80 pessoas. Na chamada fase 2, são coletadas informações sobre segurança, a dosagem de anticorpos e os modos de administração. A coordenadora do Laboratório de Virologia da Universidade Federal de São Paulo, Nancy Beley, contou porque nesta fase ainda é preciso trabalhar com um número menor de pessoas. Porque isso envolve um grande número de testes laboratoriais, além de um segmento desses indivíduos muito próximo, de todos os sintomas que esses indivíduos saudáveis, voluntários têm, de testes, por exemplo, de produção de anticorpos, testes esses de anticorpos neutralizantes, que não são testes sorológicos comuns que a gente faz em laboratório, são testes que muitas vezes dependem de laboratórios de segurança, de biotecnologia de segurança, para serem feitos. Já na última etapa, os voluntários se tornam milhares.
Na fase 3, o objetivo é você vacinar um grande número de pessoas que vai potencialmente entrar em contato com o vírus, e aí você vai poder avaliar se a vacina, que é segura, que é imunogênica, se ela realmente protege contra o vírus. Claro que também na fase 3, testando um grande número de pessoas, milhares, né? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas, você também vai ter uma análise maior de segurança. Com um resultado positivo, a vacina é submetida às autoridades regulatórias para depois ser produzida em larga escala. E mesmo depois da aprovação, a nova vacina continua sendo monitorada para verificar qualquer tipo de reação adversa. Seja de gotinha ou não, cada descoberta científica merece ser comemorada e muito. Falando nisso, e a sua caderneta de vacinação? Está em dia? Boa pergunta para esse momento, né? Rosane, eu queria saber, dentro desse processo, para a gente trazer a matéria já para a nossa conversa, dentro desse processo de produção, que dificuldades podem acontecer ao longo desse processo que fazem com que a gente tenha maior dificuldade de obter um prazo correto, fixo e totalmente confiável nesse momento, previamente, né? Bom, o processo de produção de uma vacina, ele não é um processo simples, né? Produzir uma vacina, a vacina, que é um produto biológico, ela é complexa. Existem várias plataformas de produção de várias vacinas diferentes. Como a Dilene falou no início, né, da poliomielite, tinham 2 tipos de vírus, 2 tipos de vacina, do Salk e do Sabin. Todas as vacinas são assim, você tem as vacinas que podem ser feitas em plataformas inativadas, vacinas atenuadas, vacinas de subunidade. Então, esse processo de produção ele é complexo, ele envolve uma série de equipamentos, uma série de controles, todas as etapas elas são controladas, e é isso que dá esse tempo, né? Quando a vacina ela é mais simples, você tem um tempo menor de produção. Quando a vacina é mais complexa, você leva mais tempo com mais controles. Então, esse tempo de produção ele varia muito de acordo com a plataforma com que a vacina está sendo desenvolvida e produzida. E, Dilene, achei interessante, o repórter Alessandro Vieira termina a matéria perguntando se a gente está com a vacina em dia, né? Que está com toda o nosso cartão lá de vacinação completo. E aí eu te pergunto o seguinte, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, mudou a história da saúde pública no Brasil. Mas em 1904 a gente teve um movimento de revolta da vacina, em que a população não queria se vacinar, e hoje a gente tem um movimento anti-vacina, rodeado de fake news, inclusive. Historicamente, isso te remete a algum momento? Isso sempre foi assim? Ou nesse momento a intensidade, por conta das redes sociais, é muito maior? Em que medida isso dificulta a ampliação das políticas de saúde pública com a vacinação da população? Eu acho que esses movimentos antivacínicos de hoje são um pouco diferentes da revolta da vacina, né? A revolta da vacina foi uma coisa específica em relação à varíola, o modo como a vacina era dada, e tinha outras questões associadas a isso. Não era só a população revoltada contra a aplicação da vacina ou a obrigatoriedade da vacina, mas tinha questões políticas também envolvidas nesse evento, né, que foi, até hoje, todo mundo conhece, né, sempre se fala da revolta da vacina, que foi bastante importante na época, né. A questão dos grupos antivacínicos, seja por questão religiosa, né, há alguns grupos religiosos que são contra a vacina e contra várias outras coisas, né, por entender que está vindo de fora alguma coisa que, em suma, que o próprio organismo deveria desenvolver. Então, seja por questão religiosa, seja por, a meu ver, por ignorância em relação à importância que uma vacina tem para controlar e minimizar a existência de determinadas doenças que causam bastante prejuízo, principalmente para as crianças, né?
esses movimentos antivacínicos, né, eles existem sim, espalhados no mundo, inclusive, mas eu acho que mais que os movimentos antivacínicos, que também divulgam fake news, né, em relação a determinadas vacinas, eu diria que é a postura do Estado em relação à questão da vacinação, né? Há de existir, precisamos que exista uma coordenação de cima a baixo para incentivar a vacinação das crianças, o uso das vacinas que estão acessíveis no SUS, nos postos de saúde do SUS, né? Então, assim, eu acho que a falta desse comprometimento do Estado em relação à proteção à saúde da população contribui muito para que as vacinas não estejam sendo dadas na proporção que deveriam, né, para efetivamente proteger a população, né? Haja vista a questão do sarampo, sim, né, que está, sim, né? Importante reflexão. Agora eu tenho aqui muitas participações e a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Se você tiver dúvidas, perguntas para as nossas convidadas, é só encaminhar para mim pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. E olha só, a gente tem os alunos do Colégio Sejam, eles estão acompanhando a gente online, são de Araruama. Tem várias perguntas aqui, Rosane, eu vou tentar contemplar algumas dessas perguntas que são importantes, acho que são dúvidas bem comuns. A Ana Clara Domingues, do 9º ano, tem uma dúvida, pergunta se tem alguma vacina que aparente ser mais confiável nesse momento da produção. E aí eu vou também emendar a pergunta do Daniel, do 6º ano. Ele pergunta se depois da vacina ele ainda vai ter que usar máscara. Essas perguntas eu acho que estão relacionadas à vacina, ao que a gente está falando da vacina do Covid, né? Exato. Do coronavírus. Sim. Então, bom, com relação a uma vacina ser mais eficiente que a outra, o que eu acho que é importante a gente ressaltar para todo mundo, não só para as crianças que estão nos ouvindo, mas para as mães, para os pais que levam as crianças para o posto para tomar a vacina e que também se vacinam, é que uma vez que a vacina ela é registrada e ela é aprovada pela Anvisa, ela é uma vacina segura. Ela é eficaz, ela é segura porque ela já foi testada, né? Não só as vacinas que nós já produzimos historicamente aqui no país, né? Sarampo, cachumba, rubéola, a pólio, a vacina de febre amarela, que agora, né, há 2 anos atrás a gente conseguiu bloquear a epidemia de febre amarela que estava tendo aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Então, o que eu acho que é importante a gente enfatizar é que, uma vez registrada, essa vacina ela é eficaz. É por isso que ela foi registrada. Os estudos, eles levam a isso, a demonstrar que a vacina é eficaz e que ela realmente, se você tomar essa vacina, você vai estar protegido contra aquela doença, ou até mesmo, algumas vacinas elas não dão uma proteção completa, mas se você pega aquela doença, você vai ter uma doença muito leve, com muito menos agravante do que você teria se você não tivesse sido vacinado. Então, acho que isso é a resposta mais completa para essa primeira pergunta. A segunda pergunta, com relação ao uso da máscara, o que a gente vê? Enquanto a gente não tiver o bloqueio da epidemia, o bloqueio do contágio, mesmo as pessoas, assim, a gente vai começar a vacinar as pessoas, a gente vai ter camadas de população vacinadas, mas não todos ao mesmo tempo. Então, enquanto isso, é importante sim a gente manter todas essas condições não farmacológicas que a gente chama, né? Então, a lavagem de mãos, o uso de máscaras, evitar aglomerações, até que a gente tenha toda a população vacinada e realmente o bloqueio da transmissão do vírus, o coronavírus. Então, acho que é importante, sim, continuar usando máscara mesmo depois do início da imunização. E eu tenho aqui mais uma pergunta do Magno Martins, que encaminhou pelo Instagram, que eu encaminho para você, Edilene. Aí você já aproveita e faz essa complementação. Ele pergunta como conscientizar a população da segurança de ser vacinado. Eu trago para você porque eu acho que a gente teve outros momentos também dessa aflição de se a vacinação iria dar certo e qual tipo de insegurança poderia gerar, né?
Eu só queria acrescentar o que a Rosane falou. A gente vê o exemplo da poliomielite, né? A vacinação, a campanha de vacinação, os dias nacionais de vacinação, eles conseguiram chegar à erradicação do poliovírus selvagem nas Américas. As Américas receberam o certificado disso. Mas a vacinação, ou dias nacionais de vacinação, continuaram ocorrendo porque ainda existe pólio na Ásia e, para sorte de todo mundo, foi eliminado agora, semana passada, 2 semanas, na África, né? Então, o território africano não tem mais pólio. Uma hora a gente vai conseguir também que na Ásia não tenha mais, e aí vai poder até mesmo suspender a vacinação ou trocar, né, o esquema de vacinação da poliomielite. Mas, respondendo à pergunta como conscientizar a população da importância da vacina, né, é trabalho, em suma. Tem que fazer, a educação em saúde tem um papel fundamental nisso, né? Tem que explicar, o pessoal dos postos do SUS tem que ter esse contato, que tem esse contato direto com a população, passar as informações, passar a importância da vacinação, entendeu? Desse jeito, contar a história, olha, a polio é para ser vacinado, porque a polio dá sequela. Hoje a gente vê os casos de síndrome pós-polio, né? Quer dizer, é como se a polio estivesse voltando para determinadas pessoas que tiveram polio há 15, 30 anos atrás, né? Então, sempre vale mais a pena a vacina para prevenir. É importante trazer, né, Rosane, que a gente não vive em situações equânimes de acesso à saúde na nossa população, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, quando a gente deixa de se vacinar, a gente está atingindo a uma outra parte da população que não vai ter a mesma condição de lidar com determinadas doenças do que uma pessoa que está bem alimentada, que tem acesso a saneamento básico. E aí eu queria trazer com você, trazendo ainda mais uma vez a nossa reportagem que fala das etapas da vacina, e uma dúvida que eu vejo frequentemente nas redes sociais é o fato de que a maioria das vacinas fica sendo observada, como é citado na matéria, fica sendo observada por um tempo depois dessa primeira vacinação. E aí, com relação a esse momento que a gente está vivendo, esse tempo não vai ser possível. Como é que a gente tem a garantia de segurança? Essa é uma pergunta também fundamental que vem sendo muito feita nas redes sociais e também em outros canais de TV. Bom, deixa eu explicar um pouquinho da questão do acompanhamento. Todas as vacinas, elas depois, mesmo essas registradas há muito tempo, elas são acompanhadas sim. Isso se chama farmacovigilância, ou, como a gente fala, um estudo clínico de fase 4, que é quando a vacina já foi registrada, ela está em uso e a gente acompanha todas as vacinações. Então, o que acontece é que todos os eventos adversos pós-vacinais que possam acontecer, eles têm que ser notificados. E a gente vai acompanhando. Então, tem vacinas que já estão aí para a população há vários anos e que a gente continua acompanhando. Então, isso é importante dizer. Com relação às vacinas que ainda não foram registradas, ou seja, essas que estão em desenvolvimento, que são os estudos para o registro. E no caso da Covid, as vacinas elas estão agora nesses estudos, que a gente chama de estudos clínicos de fase 1, 2 ou 3, Existem várias vacinas em desenvolvimento em diferentes fases desses estudos. O fase 1 é um estudo que você vê segurança, então geralmente é numa população pequena, de 30 a 80 voluntários, saudáveis, adultos saudáveis. Você vai testar se essa vacina não causa nenhum problema. Depois disso, você faz um fase 2, que é um estudo maior. Aí você já está falando de centenas até milhares de voluntários, onde você vai avaliar se essa vacina ela confere imunogenicidade, ou seja, se ela te confere que você produz anticorpos ou células que vão combater a doença. Então, são os estudos onde você garante a dose, onde você garante a questão da produção dos anticorpos.
E depois o fase 3 é que é o estudo de eficácia. Geralmente você, nesse caso, por exemplo, do Covid, a gente está fazendo um estudo de eficácia no meio da pandemia. Então é excelente para garantir que a vacina realmente vai funcionar, porque você está aplicando a vacina no momento em que a doença está, né, em alta, e aí você vai ver se realmente a vacina confere proteção com a doença. São esses estudos agora que estão sendo conduzidos. Mas depois que a vacina é registrada e aplicada em toda a população, os estudos continuam, tá? A gente faz a farmacovigilância. A gente fica sempre vigilante se aquela vacina, para aquela população, ela está sendo aplicada e dando o resultado que ela deveria, esperado dela. Edilene, você quer comentar, e até pensando também sobre a importância, a Rosane comentou sobre a cobertura vacinal, né, de que é importante chegar a toda a população antes da retirada das máscaras, né? E a gente sabe que 100% da população é uma meta, dificilmente, eu não sei se há notícias de algum momento ter se conseguido esse percentual, mas quanto mais alto, e é uma perspectiva geralmente de 80% a 90% da população ser vacinado, maior a segurança para toda a população, né? E tem sido assim ao longo do tempo, né? Eu não sei se a Rosane concorda, mas a meta, em geral, não é 100%. Você, com 90% de vacinados, você já tem uma cobertura excelente, né? E a possibilidade de conter mesmo a doença, porque, de alguma forma, essa vacina, né, esse vírus vacinal, ele se espalha também, da Sabin, por exemplo, ele se espalha no meio ambiente. Então, você vacina uma criança e várias outras em torno ali são vacinadas por esse espraiamento do vírus vacinal no meio ambiente. E isso ocorre, provavelmente, em relação a algumas outras vacinas, e à medida que você tenha menos pessoas infectadas, você tem menos possibilidade da doença se difundir, né, num grupo ou numa população. Então, assim, a taxa, em geral, é em torno de 90%, né? Nunca é 100%. Sim, né? Com certeza. Já é uma grande cobertura, né? Exatamente, exatamente. Bom, nós temos aqui muitas perguntas sobre as vacinas que estão sendo produzidas e pesquisadas para a Covid-19, que é o foco principal do nosso próximo bloco. Então, eu vou segurar essas perguntas para trazer depois de uma reportagem que a gente tem, que vai mostrar que estudos clínicos estão sendo realizados no Brasil para a produção de vacinas contra a Covid-19. Já, depois do intervalo. Não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre a produção de vacinas no Brasil. Comigo via internet, Rosane Kuber Guimarães, vice-diretora de qualidade de Biomanguinhos. Edilene Raimundo do Nascimento, professora da pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Se você ainda não participou no primeiro bloco, a hora é agora. Manda suas perguntas para cá, eu recebo e compartilho com as nossas convidadas. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. No meio de tantas notícias e ansiedade, todo mundo quer saber: quando chega ao SUS a primeira vacina contra a Covid-19? Você vai saber agora quais os estudos mais avançados realizados no Brasil para o oferecimento da vacina. Uma corrida científica pelo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 160 vacinas contra a Covid-19 estão sendo desenvolvidas em todo o planeta. Aqui no Brasil, a expectativa está em 4 estudos clínicos de vacinas contra o novo coronavírus. São testes que já contam com voluntários. A vacina chinesa do laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. A vacina da farmacêutica Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech. A vacina desenvolvida pela empresa Janssen, que teve a pesquisa iniciada em julho na Bélgica e nos Estados Unidos. E a vacina de Oxford, que usa um vírus que não causa doença na espécie humana.
O escolhido foi o adenovírus de chimpanzé. Vamos entender melhor como isso funciona? O que os pesquisadores fizeram? Pegaram esse adenovírus, tiraram um pedaço desse adenovírus e colocaram em laboratório, por biotecnologia, um pedaço genético do coronavírus que circula agora, o SARS-CoV-2. Que pedaço? Um pedaço que é justamente o pedaço que iria facilitar o vírus de entrar na nossa célula. Então, esse pedacinho foi grudado no material genético do adenovírus de chimpanzé. Entre os responsáveis pela vacina de Oxford no Reino Unido, um brasileiro, o médico infectologista Pedro Folegatti. Ele conta que a vacina está na fase 3. O pesquisador explicou que o processo de desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 é resultado de anos de pesquisas anteriores, o que faz ser possível ter mais agilidade sem comprometer a segurança. Então, basicamente, o que a gente tem tentado fazer é andar no passo que a pandemia exige, né? Então, sim, é verdade que a gente tem acelerado bastante o desenvolvimento clínico dessas vacinas e o que a gente tem feito é juntar fases desse processo e combiná-las em 1 ou 2 estudos ao mesmo tempo. Então, é sempre difícil a gente estabelecer prazos de quando essa vacina ela vai ficar pronta, porque ela depende fundamentalmente da velocidade com que as pessoas demoram para se infectar. Isso depende dos padrões de transmissão da doença nos locais em que a vacina vem sendo testada. Na capital paulista, a Universidade Federal de São Paulo é quem conduz o processo de imunização e a seleção dos voluntários. Nancy Beley acompanha a testagem. Participam dos testes pessoas que têm entre 18 e 69 anos. Nesse estudo da Oxford, a gente tem que um grupo está recebendo a vacina da meningite e o outro grupo está recebendo a vacina para proteger contra o coronavírus. O paciente que recebe, ele não sabe, né? E os monitores do estudo é que sabem quem está recebendo uma vacina e outra. E aí, quando essas pessoas ficam doentes, que elas têm sintomas suspeitos de Covid, elas vêm para o nosso laboratório e aí nós coletamos uma amostra da secreção respiratória dessas pessoas e vamos testar se elas estão com Covid ou não. Desde julho, mais de 1.500 voluntários já foram vacinados com a vacina de Oxford no Brasil. O estudo prevê a vacinação de 5.000 pessoas por aqui. O que a gente precisa fazer agora é vacinar quantidades significativamente maiores de pessoas para que a gente tenha a habilidade de captar e ver se existe algum efeito adverso grave que poderia acontecer numa frequência menor. E é essa fase em que a gente está, e é por isso que a gente vacina milhares de pessoas antes de implementar programas de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, já existe um acordo para a produção de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, caso seja comprovada a eficácia e segurança. A produção da vacina ficará a cargo de Biomanguinhos, um instituto de tecnologia em imunobiológicos da Fiocruz. A Fiocruz vai exercer um papel fundamental dentro do que foi acordado entre a AstraZeneca e a Fiocruz para a fabricação da vacina, que vai garantir basicamente o acesso dos brasileiros a essa vacina. Então, eu acho que sim, a Fiocruz exerce um papel fundamental nisso. Doutora Rosane, a pergunta de $1 milhão. Quando é que a gente vai ter certeza de que, funcionou, achamos a vacina? Existe essa previsão, por acaso, já nesse momento? O que existe é que, assim, como foi explicado na matéria, né, os estudos clínicos eles estão acontecendo, os estudos de fase 3, não só aqui no Brasil, mas como em outras partes do mundo. Na Inglaterra tem um estudo com 10 mil voluntários, na África, na Ásia, e aí a ideia para a gente conseguir, né, trazer essa vacina para o Brasil e registrar o mais rápido possível é que esses estudos eles vão ter as suas análises, né,
parciais sendo abertas agora para a Agência de Vigilância Sanitária, para a Anvisa. E aí, de posse desses resultados ainda não finalizados, mas parciais, a Anvisa vai avaliar a questão da segurança e da eficácia. E aí a gente vai poder, então, começar a produção e fazer o registro da vacina no país. Então, agora o que a gente está discutindo, né, com a AstraZeneca, que é a indústria, é a farmacêutica que está trazendo esse conhecimento aqui para o Brasil e está fazendo a transferência aqui para a Fiocruz, para Biomanguinhos, são exatamente essas etapas da produção, né? Nós estamos discutindo como a gente vai produzir essa vacina aqui e aguardando, então, esses resultados parciais que a Universidade de Oxford, né, tá tendo no mundo inteiro e que aqui no Brasil está sendo coordenado pela Unifesp, pela Universidade Federal do Estado de São Paulo. E então, de posse desses resultados parciais é que a gente vai poder começar, sim, a produzir a vacina. Dilene, tenho aqui uma pergunta de um aluno do 6º ano do Colégio Sejan, lá de Araruama, o Gabriel Galvão. Ele pergunta se vai ter vacina para todo mundo. E aí eu estou trazendo para você essa pergunta porque eu acho importante a gente falar do quanto é fundamental a gente ter um sistema universal nessa história, né? E o quanto que o Programa Nacional de Imunização contribui para essa possibilidade de ter a vacina para todo mundo, né? É fundamental. Com certeza, o que a gente espera, a expectativa de todos é que haja vacina para todo mundo, né? Agora, a produção e a distribuição de vacina tem um custo, né? Então, a gente precisa garantir que isso ocorra. A gente tem o SUS, que tem uma capilaridade no país, né, e que tem o Programa Nacional de Imunização, que coordena campanhas de imunização. Em suma, a gente tem um instrumental institucional que poderia dar conta disso, né? Agora, as vacinas, fisicamente, elas têm que existir, elas têm que ser produzidas em doses suficientes para cobrir a população brasileira, né? Isso é que a gente... em suma, a expectativa é grande. Também em relação a isso, né, Rosane? Não só em finalizar a produção da vacina, não só o registro da Anvisa é fundamental para dar um passo adiante. Agora, o acesso a toda a população é uma expectativa grande também. E aí, Rosane, a gente está falando de complexo industrial da saúde, investimento nesse setor, né? Qual a importância disso, de Biomanguinhos, por exemplo, estar preparado nesse momento para obter o conhecimento para a produção dessa vacina e poder dar conta dessa expectativa que a Dilene está trazendo, né? Exato. Como foi colocado no início da matéria, a gente está trazendo agora 100 milhões de doses e aqui Biomanguinhos vai finalizar, né? Então a gente está trazendo o que a gente chama de substância ativa ou a vacina concentrada e aqui em Biomanguinhos a gente faz nessa formulação, faz o invase, a rotulagem, a embalagem e entrega para o SUS, para o Programa Nacional de Imunização. Mas uma coisa que é interessante, que é importante reforçar é o papel, né, de Biomanguinhos e do Complexo Industrial da Saúde, é que neste caso a gente também está trazendo a transferência da tecnologia e nós seremos capazes de produzir essa vacina toda, completa, desde o início até o fim, aqui no Brasil, o que vai nos dar autonomia para que a gente consiga vacinar toda a nossa população. Isso não é simples, né? É uma vacina, como eu já falei, é complexo, a gente está discutindo e internalizando essa tecnologia, mas a ideia é que, após essas 100 milhões de doses, a gente consiga produzir aqui internamente as outras 120 milhões de doses que vão ser necessárias para a gente garantir a imunização de toda a nossa população. Então, é importante ter esses instrumentos públicos aqui no Brasil que conseguem receber essa tecnologia, e aí eu não falo não só de Biomanguinhos, mas também o Butantan, um instituto também público que está trazendo uma outra vacina, de uma outra tecnologia, mas que também vai agregar, né, também vai disponibilizar vacina para
para que a gente tenha, então, uma autonomia no país, que a gente não fique dependendo de importar vacinas de outros locais, que a gente consiga produzir internamente e consiga garantir para a nossa população essas vacinas, como a gente já tem feito historicamente com outras vacinas, né? Sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, a própria vacina da influenza, H1N1, todas essas são vacinas que Fiocruz e Butantan entregam para o SUS, entregam para o Programa Nacional de Imunização, e é isso que a gente quer continuar fazendo com a vacina para a Covid. E aí, Edilene e a Rosane traz uma coisa importantíssima, que são os laboratórios públicos, que sem eles seria impossível o SUS dar conta de oferecer todos esses medicamentos e também as vacinas, né? Historicamente, eles se estruturam na história da saúde pública e são fundamentais também, né? Eu diria o seguinte, a Fiocruz fez, né, está fazendo fez em maio, 120 anos, né? Ela foi criada em 1900 e ela foi criada com a finalidade de produzir soro e vacina contra a peste, que o Rio de Janeiro começou a ter vítimas de peste bubônica exatamente em 1900. Então, tanto hoje Butantan, quanto hoje a Fiocruz, foram criados com essa finalidade de produzir soro e vacina contra a peste bubônica. Claro que ampliou, né, assim, enormemente o escopo de pesquisas e de produções dentro de um e de outro instituto, mas eles são fundamentais, né? E a gente tem, além desses dois institutos, que são ícones da pesquisa em saúde pública no país, laboratórios públicos, né? No Paraná tem um laboratório, não sei se eu acho que é Amazonas, tem outro também, né, em Manaus. Em suma, esses laboratórios também são outras instituições de apoio, né, nessa questão de defender a saúde pública da população. Com certeza. Bom, a gente tem aqui muitas participações da nossa audiência. Rosane, eu quero tentar contemplar aqui duas perguntas de uma vez, porque acho que elas estão ali na mesma linha. A Elisângela encaminhou para a gente pelo Instagram a seguinte pergunta: esses casos de reinfecção que estão sendo falados nos jornais são um risco para a vacina da Covid? E o Marco Vilas Boas também pelo Instagram pergunta se precisaremos de quantas doses e em quanto tempo deveremos nos vacinar novamente. Assim, os dois estão falando realmente dessa questão da reinfecção e do tempo, né, que se fica protegido contra uma nova infecção pelo vírus. Bom, Elisângela, primeiro, obrigada pela pergunta. O que acontece, né? Esse caso de reinfecção, então, hoje a gente tem divulgado cientificamente, né, em artigo, um caso de reinfecção que foi lá em Hong Kong. E o que é importante colocar do ponto de vista da vacina? É que a pessoa que se reinfectou, ela não teve a doença, ela só foi descoberta a reinfecção porque ela viajou e teve que fazer um novo teste na entrada de volta ao país, e aí viu-se que ela testou positivo para o SARS-CoV-2. Então, o que significa que a primeira infecção já conferiu anticorpos, então ela foi uma segunda reinfecção, mas assintomática. Então, isso corrobora em muito a questão do sucesso de uma vacina, porque provavelmente se a pessoa se reinfectar, ela vai ficar assintomática, ela não vai desenvolver a doença. Então, esse caso, né, que é o único caso que está publicado, mostra que o anticorpo que ela teve, quando ela teve a doença pela primeira vez, foi capaz de protegê-la dessa segunda reinfecção. Com relação à segunda pergunta, de quanto tempo, né, ou seja, esses anticorpos eles vão durar por quanto tempo? Isso a gente ainda não sabe. Só os estudos clínicos, ou seja, a duração, o segmento desses estudos é que vão dizer. Então, essas pessoas que estão sendo vacinadas hoje, esses voluntários no mundo inteiro, eles tomam a vacina e eles periodicamente de novo, né, vão ao hospital, colhem o sangue para poder fazer o que a gente chama de título, né, para ver o título de anticorpos que essas pessoas têm. Então, é com esse acompanhamento que a gente vai ver
a duração da imunidade. Hoje, o que a gente sabe é que por 6 meses, com certeza, a gente tem uma duração da imunidade. E com relação à necessidade de uma segunda dose, isso também está sendo estudado nesse estudo clínico, tá? Para saber se você realmente precisa de uma segunda dose. Os estudos pregressos, né, de fase 1 e fase 2 mostraram que com uma única dose, 91% dos voluntários ficaram protegidos. E com a segunda dose, 100% dos voluntários ficaram protegidos. E essas 2 doses tiveram mais ou menos uma diferença de 4 semanas. Só que ainda era um estudo pequeno, de poucas pessoas. Então, esse agora de fase 3, com maior número de pessoas, é que vai mostrar para a gente a necessidade de uma segunda dose e em que tempo. Mas o estudo pregresso de fase 1, 2 já mostra que com uma única dose, 91% dos voluntários ficaram protegidos, o que é um número muito bom, que já dá uma cobertura, né, vacinal bastante interessante. Agora, Edilene, toda essa fala da Rosane me parece que é uma resposta a toda a dúvida que vinha sendo posta com relação à ciência, né? Porque se a gente olhar historicamente, nunca houve um desafio na história recente, né, em que nós, dentro da nossa existência, que colocasse a ciência tão à prova, né, e para mostrar sua competência, sua capacidade de resolução nesse momento. Você acha que existe historicamente algum momento de tanta relevância para a ciência na história recente? Tamanho desse desafio da Covid, né? Eu acho que sim, eu acho que foi na ocasião da AIDS, né? Olha só, a verdade. Quando a AIDS surgiu, sim, a ciência tinha uma posição de que tudo estava resolvido, qualquer doença infecciosa, a ciência seria capaz de enfrentar. Tinha todo o arsenal suficiente para enfrentar, e a AIDS veio colocar isso em xeque, entendeu? Mas não houve uma negação à ciência como a gente teve agora em relação à Covid, né? Então, a ciência, em suma, de uma forma acelerada, né, pesquisou para chegar, tanto que 2 anos depois da ocorrência da AIDS já se sabia o vírus que causava, em suma, em menos de 10 anos, ou 10 anos e pouco, se conseguiu chegar ao medicamento, entendeu? Uhum. E ao mesmo tempo que a ciência correu atrás, né, de conhecer o que estava causando aquela doença, etc., os vitimados pela doença também se mobilizaram, criaram ONGs, em suma, para lutar, né, por mais informação sobre a doença, os direitos, etc. Então, a ciência foi colocada em xeque, mas foi colocada em xeque por ela mesma, pela própria doença, não pela sociedade em geral, entendeu? Como e que é da própria natureza da ciência, agora, né? A ciência está sempre se perguntando, né? A pergunta faz parte do processo científico também, né, Rosane? Aí aqui ainda tentando contemplar várias participações, vou te trazer mais 2 perguntas que eu acho interessantes aqui. A Rita de Mogi das Cruzes perguntou para a gente pelo WhatsApp, na fase 2 e 3, como as pessoas estão sendo acompanhadas? Elas ficam hospitalizadas para observar os sintomas? Ou é diária ou é semanal essa observação? E a Ana Clara Oliveira, do 8º ano lá do Colégio Sejan de Araruama, pergunta a partir do que a vacina vai ser feita, como ela é feita, eu acho que a gente já trouxe isso na nossa reportagem, mas ela pergunta por que demora tanto. Na verdade, acho que nesse processo não dá nem para a gente falar que está demorando muito, né? Como é que será feita a vacinação? Acho que essa é a pergunta fundamental dela. Como é que vai ser feita a vacinação se não pode se aglomerar? Então, a questão da observação, né, só recapitulando, que são 2 perguntas longas, com relação à observação dos voluntários no estudo, se é com hospitalização, e como é que vai ser essa vacinação sem aglomeração? Bom, com relação à primeira pergunta, é importante só a gente ressaltar que a Fiocruz ela não está fazendo o estudo clínico, né? Quem está acompanhando esse estudo clínico é a Unifesp e a rede e o Instituto DOR. Então,
existem protocolos. Eu não sei exatamente qual é o protocolo que eles estão seguindo, mas geralmente os voluntários, eles tomam a vacina, eles ficam no local onde eles tomaram a vacina durante um tempo, não precisa ser internado, eles ficam no local que tomaram a vacina durante um tempo, e depois eles têm um cartão, onde eles diariamente eles têm que escrever se eles observaram qualquer coisa, febre, dor no corpo, dor no local da injeção, e esse segmento ele é feito, e aí o Instituto, né, quem está fazendo o estudo clínico, faz uma busca ativa, então de períodos em períodos eles ligam, ou a pessoa tem que voltar ao local, para eles analisarem esses eventos, se aconteceram eventos e quais foram esses eventos, mas assim, nesse caso dos voluntários da vacina para a Covid-19, não há necessidade de internação de acompanhamento. Os acompanhamentos eles são feitos através de protocolos, e aí tem um protocolo distinto que eu não vou saber explicitar aqui com detalhes, porque a gente só está acompanhando de longe. Bom, com relação a outra pergunta, foi por que está demorando tanto? Não está demorando, essa vacina ela foi assim, produzida, né? foi desenvolvida muito rápido. Estou falando aí mais especificamente da vacina de Oxford, né? Que é a vacina que a gente está internalizando aqui na Fiocruz e que a gente sabe um pouquinho mais dela. Desculpa, Rosana, reforçando, a vacina mais rápida já produzida demorou 4 anos para ser produzida, né? Mas então, o que eu gostaria de reforçar isso é que às vezes as pessoas acham, está muito rápido, mas assim, a Universidade de Oxford, ela já tinha esse conhecimento anterior, ela já tinha essa plataforma de vírus, de adenovírus de chimpanzé estabelecido, ela já tinha feito inclusive estudos clínicos de fase 1 e de fase 2 para um outro coronavírus, de uma outra epidemia que vocês vão lembrar, que é chamada MERS, que é a síndrome de respiratória do Oriente, do Extremo Oriente. Então, eles já tinham toda essa forma de montar o vírus, de fazer a vacina. E aí, na verdade, quando o SARS-CoV-2 apareceu, eles simplesmente adaptaram para essa plataforma. Então, assim, ela é uma vacina que foi muito rápida, mas por conta de toda uma experiência prévia da Universidade de Oxford, tá? E a mesma questão das outras plataformas, né? Vacinas de vírus inativado, a gente já tem na ciência, já tem uma experiência prévia de fazer esse tipo de vacina, né? A vacina da polio é inativada, a própria vacina de influenza, a vacina da gripe é uma vacina de vírus inativado. Então, assim, essas vacinas, elas estão sendo muito rápidas porque a gente está com conhecimentos acumulados, né? A ciência vai acumulando conhecimento e, por conta disso, a gente vai conseguindo dar essas respostas cada vez mais rápidas. E com relação a como vai ser a vacinação, se não pode aglomerar, eu acredito que vai ser uma vacinação controlada, né? Provavelmente vão ter, né, dias específicos, com horários específicos, com as pessoas com uso de máscara, tudo que hoje a gente está fazendo para ir ao supermercado, para ir à farmácia, todos aqueles cuidados de espaçamento, tudo isso vai ser feito na hora da vacinação também, com certeza. Dilene, a gente está caminhando para o final do programa e, além de te deixar bem à vontade para fazer uma fala aí final sobre tudo isso que a gente está conversando, eu queria que você trouxesse também um pouco da importância da mudança das culturas, quando a gente se vê diante de um desafio de saúde pública nessas proporções, né? Eu acho assim, a cada epidemia, a cada pandemia, né, quer dizer, não dá para a gente olhar só a doença em si, né? O fato biológico, porque o fato biológico pura e simplesmente não existe. Ele existe num contexto mais amplo, né? Num contexto político, econômico, social, cultural, em suma. Então, o que aquele fato biológico vai representar, né? Em termos de impacto, em termos de medo, em termos de autoproteção de um e do outro, né, vai resultar desse contexto político, social, econômico, cultural, né, e a cada época, para cada época, a gente tem um contexto diferente. Então, dá para fazer
algumas aproximações entre as epidemias, mas tem que pensar sempre que a epidemia existe num determinado momento, num determinado lugar, né? Mesmo sendo pandemia, cada país vai agir e reagir de forma diferente de outro, isso, né? Então, essa é a importância, essa é a implicação das diferenças culturais, né? De um lugar para outro, de um contexto para outro, em frente a uma pandemia, né? E, Rosane, eu termino com você. Eu só queria Sim? acrescentar uma coisa ao que a Rosane falou, que alguém perguntou como vai fazer a vacinação, né, contra a Covid-19 se não pode aglomerar. Nós fizemos a vacinação da gripe, né, e já estávamos em plena pandemia. Exatamente. No posto de saúde, eu fui me vacinar, obviamente, no meu turno, né, no posto de saúde tinha lá faixas, né, para distanciar uma pessoa da outra, a mesinha com a vacina estava do lado de fora do posto para não, né, não aglomerar dentro de um recinto mais fechado, em suma. Tem estratégias para se fazer isso, né? E só para confirmar. Sim, claro, e acho que mais uma vez você fortalece, lógico que numa história recente, né? A gente no meio da pandemia conseguiu fazer essa campanha, mas é importante a gente trazer a importância da história da saúde pública e o quanto que a gente acumula para que a ciência possa, a história também como ciência, né? Mas para que a ciência nesse momento biológica possa trabalhar na resolução dessa pandemia. E, Rosane, eu termino com você, trazendo para a gente uma perspectiva, as suas expectativas nesse momento e de Biomanguinhos, para que essa pandemia termine logo, mas com toda a segurança possível, com certeza, né? Sim, nós aqui na Fiocruz, em Biomanguinhos, nós estamos fazendo todos os nossos esforços para que essa vacina fique logo pronta. É claro, né, que é uma coisa que não compete só a Biomanguinhos, né? A gente precisa ter os estudos clínicos, a gente precisa ter a transferência da tecnologia, mas assim, nós mobilizamos aqui uma equipe muito grande, criamos um projeto para essa vacina, então estamos aqui todos assim muito imbuídos de trazer essa vacina o mais rápido possível para a população, com reuniões diretas com o Ministério, com a Anvisa. Estamos fazendo essas conversas assim muito regulares para que a gente consiga acelerar, claro, que dentro da maior segurança possível, mas que a gente consiga, através dessas reuniões e desses entendimentos prévios, acelerar toda essa questão mais analítica para que a gente consiga estar, ano que vem, vacinando a população. Olha, tomara que a gente possa daqui a pouco estar se reunindo de novo para falar desse novo momento. Muito obrigada, Rosana e Dilene, pela participação de vocês aqui com a gente. E obrigada a você pela companhia hoje. Se quiser rever ou baixar, ou ainda compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. E enquanto a vacina não vem, não se esquece de cuidar da sua saúde e, se puder, ficar em casa. Eu encontro você na nossa próxima edição. Até lá!